Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estarão vendo esse vídeo. E hoje a gente vai dar início. Eu espero que a semana de vocês tenha sido muito boa, espero que esteja sendo muito boa e continue sendo, tá? E hoje a gente vai dar início à nossa 16ª aula de geometria, onde a gente vai abordar um pouquinho mais sobre a parte analítica da geometria. E agora eu quero dar uma distinção geral, porque eu não sei se ou o professor Murilo, ou a Giovana, ou mesmo eu, fala um pouquinho de como funciona a geometria como um todo, tá bem? A gente tem três áreas bem delimitadas dentro da geometria. Então, aqui, a geometria plana, onde a gente já terminou, já viu tudo que tem dentro da geometria plana, que é principalmente o quê? Área de áreas, cálculo de áreas e cálculo de perímetros, tudo bem? Então, a gente aprendeu a calcular, por exemplo, perímetro e área de um quadrado, de um retângulo, de um losango, de um triângulo também. Eu estava tentando lembrar do outro que a gente aprendeu, mas eu não estou lembrando. A gente viu que dentro de um círculo, a gente consegue calcular tanto a área de um círculo quanto o perímetro dele, que a gente chamou do quê? De circunferência, que é esse anel do lado de fora. Tem a parte da geometria espacial, que é o que eu gosto de pensar em geometria 3D, bem? E aí que a gente vai ver objetos muito mais reais. A gente vai começar a estudar objetos muito mais reais. Por exemplo, quando você pega uma folha de papel, primeiro eu vou dar esse exemplo, a gente vê que tem somente dois planos. Por quê? É o plano Y e o plano X, não é? Ou seja, uma figura de papel, uma folha de papel nada mais é do que uma figura no 2D, porque só tem dois eixos, o X e o Y. Quando a gente pega, por exemplo, um copo, que é esse copo que eu estou usando, ele não é plano. Ele tem o quê? Ele tem um volume dentro dele. Isso por quê? Figuras, muitas vezes, objetos, são tridimensionais. Estão em três dimensões diferentes. Também. Aqui, a gente também consegue perceber isso. Aqui, por exemplo, a gente chama de eixo X, eixo Y. Aqui, a gente chama de eixo X. E vai aparecer um novo eixo, que vai ser o quê? O eixo Z. Ou seja, isso vai permitir que a gente calcule agora uma nova propriedade chamada volume, que é o que copos, que é o que taças, tá? Que é uma bola de futebol, uma bola de basquete são figuras tridimensionais, bem? E todas elas vão ter o quê? Uma coisa chamada volume, certo? Mas não se preocupe, porque a gente não viu isso ainda, a gente vai ver daqui umas 2, 3 aulas, não sei muito bem ao certo. Mas a gente vai ver essa parte de figuras no 3D, figuras espaciais. E tem a parte da geometria analítica, que é o quê? Por meio de fórmulas, tá? A gente consegue entender comportamentos, como algumas retas, como algumas circunferências são, tudo bem? Isso que é muito legal, isso é muito importante para a gente. Porque agora a gente está na parte de geometria analítica, a gente já terminou, não terminou, mas a gente já viu muita coisa de equação da reta, e a gente viu, por exemplo, que uma reta y igual a x, a gente consegue saber todos os pontos do eixo y, se a gente tiver o ponto do eixo x, e vice-versa, não é? Depende de que a gente isolar nossa variável. E não vai fugir muito disso na equação de circunferência. A gente também vai estar sempre encontrando jeito de escrever circunferências, valores correspondentes, tanto no y quanto no x, dependendo do jeito que a gente isolar a nossa equação. E quase sempre é o y o termo isolado, assim como na equação da reta. Então, a gente já vai aprender como vai funcionar, como a gente pode escrever o que significa cada coisa, certo? Mas, eita. Então aqui, né, é a nossa 16ª aula, que é a nossa apresentaçãozinha, queremos ver hoje, que é a equação de circunferência. A gente vai sair um pouco dessa parte de equação da reta, mas não precisa se preocupar, ela vai voltar, tudo bem? Mas por quê? A gente vai estudar um pouquinho sobre tipos de equações da reta, a gente já meio que já viu todas elas, que são o quê? A geral, a reduzida, a gente vai aprender uma diferente que chama paramétricas, paramétrica, tudo bem? E a gente vai estudar um pouquinho sobre pontos de intersecção entre uma reta e uma circunferência. E agora, diferentemente de uma reta, que só tinha um ponto de intersecção, a gente vai ver que vai poder existir dois também, tudo bem? Isso porque é o jeito que a circunferência se comporta e como a reta vai poder cortá-la, tudo bem? Então aqui é uma circunferência que a gente já viu, a gente sabe como funciona.
não é segredo nenhum, que aqui é o perímetro dela, que é o valor da circunferência como um todo, né? Aqui do centro, chega numa extremidade que chama raio, tudo bem? Se fosse uma reta assim, olha, chamaria diâmetro. Então, diâmetro é 2 vezes o raio, e o raio é o diâmetro dividido por 2, tudo bem? E agora vai mudar um pouquinho, porque a gente vai ter que saber algo chamado centro de uma circunferência, que está marcado por esse B no eixo Y e esse A no eixo X. O que vai falar para a gente, por exemplo, uma tal circunferência tem centro em 1. Quer dizer que o quê? O raio, quando você for escrever a circunferência, por exemplo, a gente pode chutar um raio 2 aqui. O raio dela vai estar sempre, olha, estaria no 2, né? Seria correto a gente afirmar que está no 2, mas já que o centro dela está em 1, vai deslocar 1 para cima, ou seja, o centro vai dar para a gente um deslocamento tanto a mais, quanto o centro for positivo, quanto a menos, quanto o centro for negativo, tudo bem? Então vai dar esse nível, entre aspas, esse degrau que vai existir, tudo bem? Então o centro é muito importante por causa disso, porque a gente consegue entender um pouquinho como a circunferência funciona, como ela está postada. Geralmente, as circunferências que a gente escreve, elas são sempre um centro na origem, por isso que o raio fica bonitinho. A circunferência vai bater sempre, no máximo em 2, quanto o raio for 2, né? Em x e em y. Mas com o centro deslocado, vai deslocar também a circunferência, e consequentemente vai fazer o quê? Vai fazer com que a nossa circunferência ou aumente o valor máximo de y ou o valor mínimo dela. Tudo bem? Consequentemente, diminui também o valor máximo ou mínimo dela. Então, outro ponto importante. Aqui, pessoal, vocês conseguem perceber que para um valor de y, aqui, olha, por exemplo, vamos chutar que aqui é 3. Y igual a 3. A gente vê que tem 2 pontos em x que são correlacionados, não é? Isso também funciona para x. No x, para um valor dele, a gente tem 2 valores de y correlacionados, não tem? Isso deve ao fato também de como a equação da circunferência é escrita, que é desse formatinho aqui, olha. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao r ao quadrado. Onde x e y são as incógnitas, ou seja, são valores que a gente não vai substituir, que a gente vai deixar eles lá bonitinhos, tudo bem? A e b serão o centro da nossa circunferência, ou seja, agora a gente vai ter que saber qual é o centro dela, e r igual ao raio. Mas voltando aqui em cima, olha, porque para cada valor de x tem 2 valores de y, e para cada valor de y também tem 2 valores de x. Eu vou mostrar agora para vocês. Vamos pensar que o centro de uma circunferência é 0. E você quer saber o valor em y igual a 0. Tá? Ou seja, aqui é 0. Então vai ficar x menos 0, que é igual a x ao quadrado. Mais, aqui a gente sabe que é 0, e aqui a gente sabe que é 0. Então 0 ao quadrado vai dar 0, tudo bem? Por um raio 2, ou seja, vai ficar x ao quadrado igual a 4. Então, quando você tirar a raiz, vai dar x igual a mais ou menos 2. Ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Tá? Aqui não dá para mostrar, mas seria praticamente aqui e aqui. Tudo bem? Consequentemente, para y a gente calculou do mesmo jeito. Por isso que vai estar sempre saindo 2 valores para cada um deles. Porque a equação da circunferência escrevendo ela sempre ao quadrado. Quando você tirar a raiz de um número, pode ser tanto positivo quanto ele negativo, ou seja, 2 valores possíveis. Por isso que tem esse comportamento, entre aspas, de uma circunferência. Certo? Agora a gente vai abrir uma equação da circunferência porque é algo muito interessante. Tá? Porque nem sempre a circunferência vai vir bonitinha para vocês, por exemplo, chegarem numa equação de circunferência bonitinha. Algumas vezes ele já vai dar uma equação aberta. Eita, escrevi errado? Escrevi errado. Vamos ver aqui, né? Agora tá bonitinho. Agora está bonitinho. Ou seja, vamos supor que A e B são diferentes de 0, tudo bem, pessoal? Por quê? Porque senão vai zerar os termos, tá? Que tem A e B. Ou seja, vai ficar x ao quadrado menos 2xa
mais a ao quadrado. Ou seja, a gente só está abrindo esse termozinho ao quadrado num quadrado perfeito. Ou ao contrário. Um termo ao quadrado, que é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Mas já que aqui tem finalzinho de menos, aqui, em vez de mais, fica menos também. Tudo bem? Então, mais y ao quadrado menos ya, mais b ao quadrado, que é esse termo aqui ao quadrado, menos r ao quadrado. Ou seja, eu isolei todos os termos iguais a zero. Ou seja, toda essa partezinha aqui, olha, quando você tiver os valores dela, vai estar sempre valendo igual a zero. Tudo bem? Daí eu te pergunto, o que podemos descobrir quando abrimos a equação de uma circunferência? A gente consegue descobrir algumas coisinhas importantes sobre ela. Ou seja, como encontrar algumas coisinhas é um jeito mais importante de falar. Agora, se você quiser pausar o vídeo, pensar um pouquinho em como descobrir isso, o que a gente pode descobrir, eu aconselho até. Mas uma dica que eu já dou para vocês é o quê? Os termos de x, esse termo aqui, esse termo, a gente consegue descobrir coisas muito importantes. E com esse termo aqui, que são valores numéricos, realmente, a gente consegue descobrir outra coisa. Bem? Se você pausou, você já voltou, né? E para quem continuou, a gente vai descobrir com um exemplo muito prático, que é o quê? A gente tem essa seguinte equação aqui, olha. Dada a seguinte equação, encontre o centro em x e y e a equação geral da reta, da circunferência. Ou seja, a gente já tem essa equação, que essa é uma equação mais aberta, ou seja, a gente já elevou os termos ao quadrado, já subtraiu os termos numéricos. A gente tem o seguinte formato, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 4 é igual a zero. Com ela, o que a gente tem que fazer para ter uma equação geral? A gente precisa ter o centro em x e em y e o valor do raio. A gente tem que levar o raio ao quadrado. E como a gente consegue descobrir o valor de centro? Vamos voltar aqui. Aqui a gente sabe que o centro em x, por exemplo, é o a, não é? Só que ele é um valor numérico, ele é um valor tipo de 1, 2, 3, 4, assim por diante. Até o infinito. Até o infinito não, mas tipo, muito grande. Ou seja, é um valor. O b também, e o r também, não é? Ou seja, menos 2xa parece muito com essa partezinha, não parece? De menos 2x. E menos 2ya não parece essa parte de menos 4y? Então a equação, o centro, na verdade, a gente vai conseguir descobrir pelos termos que tem x e y, a gente consegue descobrir o centro da circunferência, a gente achar nosso a e nosso b. Como? Pela equação dada, a gente tem que menos 2x. A gente vai igualar o termo de menos 2x a menos 2ax. Tudo bem? Então, quando a gente cortar o 2 com esse 2 e o x com esse x, a gente vai ver que o a vai ficar menos 1 de um lado e menos a do outro. A gente vai encontrar que o termo vale quanto? Vale 1. Ou seja, o centro em x vale 1. Tudo bem? Isso a gente dá para perceber, né? Porque se a gente multiplicar menos 2 vezes 1 vezes x, vai dar o quê? Menos 2x, que é esse termo aqui de cima. Ou seja, bateu nosso resultado. E para o centro em y, a gente vai fazer a mesma coisa, idêntico. Ou seja, menos 4 é igual a menos 2by. Aqui a gente vai dividir 4 por 2, que a gente sabe que vai dar um valor de 2. E vai cortar y com y. Ou seja, vai ficar menos 2 de um lado, que é desse ladinho aqui, é igual a menos b. Ou seja, menos com menos. Se a gente multiplicar a equação de cima por menos 1, a gente sabe que o quê? B é igual a 2. Ou seja, nosso centro da circunferência vai ser em 1 em x e 2 em y. Tudo bem? E agora, que a gente já viu tudo isso, a gente já sabe o centro, falta a gente encontrar o quê para a gente descrever a nossa circunferência? Para a gente ter uma equação geral da circunferência. Desculpa. Falta a gente encontrar o nosso raio. Só que, se a gente vir nessa fórmula aqui, a gente percebe que o quê? Que o centro da circunferência ao quadrado em x
mais o centro da circunferência ao quadrado em y, menos o raio, vai dar um valor numérico, não é? E qual é o único valor que não está acompanhado de x e y aqui? É o menos 4, não é? Ou seja, a gente vem aqui e fala que a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a menos 4. Ou seja, centro em x elevado ao quadrado mais centro em y elevado ao quadrado menos o r ao quadrado é igual a menos 4. A gente já tem o valor do centro, tanto em x quanto em y, a gente bota os valores aqui, 1 elevado ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado menos o r ao quadrado igual a menos 4. Aqui desse lado da equação vai ficar 5 menos r ao quadrado igual a menos 4. Se aqui está positivo, vai passar o quê? Negativo, ou seja, menos 4 com mais menos 5 vai dar menos r ao quadrado igual a menos 9. Se a gente multiplicar por menos 1 tanto desse lado quanto desse lado aqui, olha, vai dar que r ao quadrado igual a 9. A gente sabe que r ao quadrado tem valor tanto de menos 3 quanto de mais 3. Só que o que é importante, o r é um valor, é uma medida. E uma medida a gente nunca pode falar que tem valor negativo. Ou seja, o r nunca vai ser negativo. Por quê? Por exemplo, pensa quando você fala da sua altura. É uma medida, é um valor de medida. Você nunca ouviu alguém falando que tem, eu tenho menos 1,74. Eu tenho menos 2 metros. Não existe. A altura, se existe, é maior do que zero. E o raio também vai seguir isso. O raio só vai ter valores possíveis maiores do que zero. Porque se for zero, é um ponto. Não tem dimensão. Tá? O que a gente viu, pontos não tem dimensão. Pontos tem raio, por exemplo, zero, entre aspas. Matematicamente não é isso, mas tipo, é um raio nulo. Tudo bem? Então, o raio vai ser sempre o valor positivo que você encontrar aqui. Tudo bem? Nunca valores negativos. Centro pode? Centro pode ser negativo. Por quê? Porque a gente já viu que um plano cartesiano, tanto o eixo x quanto o eixo y, tem valores negativos. Ou seja, o centro vai poder ser negativo, tanto em x quanto em y. Mas o raio só vai ser possível se o valor for maior do que zero. Tudo bem? Por isso que sempre a gente vai estar excluindo, entre aspas, os valores negativos de raio. Porque não existe. Tudo bem? Então, construindo a equação agora que a gente já tem o valor dela, que vai ficar x menos 1 ao quadrado. Entendi, né? Vamos voltar, né? Pior que eu sempre esqueço de botar algumas coisinhas muito importantes. Nossa, eu sou muito desligado. Menos 2 ao quadrado é igual ao 3 ao quadrado, que é o nosso valor de raio, né? Importante salientar que o quê? O nosso centro é positivo, mas aqui ele vai ficar negativo. Por quê? Porque geralmente você vai estar passando seu valor para lá. Ou seja, se está negativo aqui, vai passar positivo para lá. Tudo bem? Agora um exercício, pessoal. Então deixa eu ver quanto tempo de aula está dando, né? 14 minutos está dando, eu acho, né? Então tem ok até. A gente vai demorar uns 6 minutos para fazer esse exercíciozinho, né? Esse exercício aqui, pessoal, do Enem, ele é muito legal porque ele é muito importante. Principalmente para vocês verem esses valores de positivo, negativo, tudo bem? Então, se vocês quiserem pausar, quiserem tentar fazer, eu aconselho, mas caso vocês não queiram, continuem. E caso você tente também, se você não conseguir, você volta, e se você conseguir, volte também. Tá? Só para você ver a minha explicação aqui. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a sua posição horizontal. Ou seja, aqui é um balanço, aqui é o suporte. A gente sabe que vale 2 metros aqui, não é? Ou seja, a criança nunca vai querer chegar no ponto horizontal que ela vai estar aqui, porque provavelmente ela iria cair. Eu acho que todo mundo aqui já brincou de balanço, sabe que quanto mais alto você sobe, mais a chance de você cair no chão. Então ela está sendo muito esperta.
Porque quando eu brincava de balanço, eu sempre tentava o máximo possível, eu sempre chegava no quase horizontal e falava tipo assim, nossa, ferrou, vou cair de cabeça no chão. Eu caí algumas vezes. Mas acontece, é legal pela experiência. Tá? Então a gente sabe que essa distância do centro ao à extremidade, entre aspas, vale 2 metros. Na figura, considere o plano cartesiano e contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço, o eixo X é paralelo ao chão do parque, e o eixo Y tem orientação positiva para cima. Ou seja, a gente sabe que isso aqui é o nosso centro da nossa circunferência, que está localizado onde? Na origem. Eu já tinha falado para vocês, já tinha explicado para vocês que quando falar origem, vocês têm que pensar sempre em 0, 0, ou seja, 0 em x, 0 em y, tudo bem? E tem, é para cima, ou seja, aqui a gente vai traçar um plano paralelo aqui, olha. Tudo bem? Daqui para cá, olha, o y é positivo, e daqui para cá o y vai ser negativo, tudo bem? Então ele fala assim, a curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função, é que ele dá 5 funções para a gente. F de x igual a 2 menos x ao quadrado, f de x igual a raiz de 4 menos x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado menos 2. Esse pode estar se perguntando, nossa, o que é f de x? É uma pergunta boa. Se vocês se perguntarem, vocês estão se perguntando bem. F de x é uma função em relação a x, ou seja, x é uma variável independente, porque ela tem um valor próprio, e o f vai estar sempre dependendo dela. Por quê? Por exemplo, aqui, x igual a 1. Então, deixa eu chutar aqui. Vamos chutar que você tem essa equação aqui, você tem o valor de x igual a 1. Você quer saber o valor de f de x. Então, vai ficar 2 menos 1 ao quadrado, que vai ficar 2 menos 1, que vai ficar raiz de 1. Então, f de x vai ser tanto mais ou menos 1. Ou seja, o f de x vai estar sempre dependendo do valor de x. Então, o f de x vai ser sempre uma variável dependente em relação ao x. Bem? E é um jeito bonitinho só de escrever y. Tá? Y é uma variável dependente de x também. E é muito legal vocês já começarem a encontrar essa nomenclatura e achar ela normal, porque, como a gente vai ver aqui no final, que eu vou dar uma explicada para vocês, um y também é uma variável dependente, ela vai estar sempre dependendo do valor de x para ter algum valor próprio. Bem? Então, ó, a gente sabe que isso aqui descreve uma circunferência, não é? Porque, ó, vamos pegar esse daqui, ó. Parece muito essa partezinha aqui de baixo. Mas aqui a gente vai chamar de uma semicircunferência, tá? Por quê? Porque só vai estar falando os valores negativos em relação ao y, tá? Uma semicircunferência também pode ser tanto orientado daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá ou daqui para cá. Tá bom? Uma semicircunferência não é uma circunferência completa, ou seja, é só uma parte dela, a gente vai ver como vai escrever essa parte, entre aspas. Então, a gente sabe que o centro é 0, 0, a gente sabe que o raio, né, que vai sair do centro, vai ser o quê? Vai ser 2, ou seja, a gente vem aqui e vai escrever uma equação da circunferência. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao r ao quadrado. Ou seja, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao 4. Tudo bem? Então agora a gente vai isolar o y. A gente vai deixar o y sozinho. Por quê? Porque em todas as respostas aqui, todas elas, o x tá desse ladinho aqui, olha. Ou seja, tá com o valor numérico. Que aqui no nosso caso é o 4. O y, que é o f de x, vai estar sempre o quê? Isolado. Tudo bem? Então, a gente vai chegar na seguinte equação. Y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Quando a gente tirar a raiz, porque a gente tem que tirar a raiz, bem, a gente vai deixar o y no formato bonitinho, a gente vai encontrar que vai valer mais ou menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Beleza, a gente chegou na nossa resposta. Mais ou menos. Mas, como a gente sabe qual resultado está certo e qual está errado?
Aí chega no ponto que eu tinha explicado para vocês. Para cada valor de x, o y vai ter dois valores possíveis, não é? Vai ter um valor mais ou um valor menos, ou seja, um valor positivo ou negativo, dependendo de como você vai querer analisar a circunferência. Então aqui a gente tem dois tipos possíveis, mais positivo ou menos negativo. Se a gente vier na nossa figura, vamos traçar um plano paralelo aqui, e ele falou para a gente que orientado para cima é positivo e para baixo é negativo, consequentemente, né? A gente traça aqui, então, do centro para cima, positivo, do centro para baixo, negativo. Ou seja, esse aqui vai estar descrevendo aqui um valor negativo do centro, da nossa circunferência, na verdade. Então vai ser o quê? Esse valorzinho aqui. Você pode estar se perguntando, nossa, da hora, mas o valor daqui de dentro também não poderia dar negativo? Ó, poderia. Eu não vou falar para vocês se não pode. Mas a partir do momento que dá negativo uma raiz, vocês vão ter que trabalhar com números imaginários. E daí foge um pouco do plano cartesiano, vai para um plano de Euler, eu acho. Eu não me lembro como chama, mas eu acho que é plano de Euler. E vocês vão começar a trabalhar com números imaginários, que não é o caso agora, porque ele nem falou de números imaginários. Ele falou que é um plano cartesiano, ou seja, a raiz tem que dar positivo, consequentemente. É esse valorzinho aqui, esse sinal de fora, que vai determinar se é positivo ou negativo. E como positivo seria essa parte aqui, olha, o negativo vai ser a parte de baixo, ou seja, a gente vai optar agora pelo valor negativo. Então, a resposta certa é a letra D. Tá? Então, deixa eu ver se a letra D é a resposta certa. É a resposta certa. Então, pessoal, alguns pontos que eu quero frisar para vocês nessa aula. Que é o quê? Circunferência. Eu quero que vocês tenham entendido de por que um valor de y vai ter dois valores de x. Porque um valor de x vai ter dois valores de y correspondentes. Tá? Variável dependente, não, variável não, termo dependente, termo independente. Por que cada um chama assim? De por que você pode falar que y andou a uma f de x? É muito comum a gente associar, vocês verem provas, tanto que essa prova aqui eu dei nem, por exemplo, vocês verem em provas esse termo f de x, ou seja, uma função em relação a x, tá? É isso que é importante para vocês. E principalmente entender como funciona uma equação da reta, de como o centro vai deslocar a nossa circunferência, tanto para cima quanto para baixo, tá? Porque o que a gente estava vendo, que a gente viu, na verdade, muitas vezes, que vocês devem estar acostumados, é de uma equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado, ou seja, o centro em 0, 0. Ou seja, o x máximo vai ser sempre o quê? 2. E o x mínimo menos 2. Mas se você falar que o centro em x está em 1, vai deslocar para 1, não vai? Ou seja, em vez de começar aqui, o x vai começar aqui, olha. Então, o raio vai começar em 1 mais 2, que vai dar o quê? Vai dar 3. O raio mínimo vai ser o quê? Menos 2. Menos 2. Menos 1. Mais 1 vai dar o quê? Vai dar menos 1. Ou seja, vai aumentar o quê? A amplitude também da nossa circunferência. Tudo bem? Valores máximos e mínimos, como a gente vai poder encontrá-los por meio da nossa circunferência? O valor máximo a gente vai estar sempre o quê? Somando. Tá? Se for positivo. E deixa eu ver, 3 menos 1. Você vai estar sempre somando, tá? E valores negativos você vai estar sempre subtraindo. Tudo bem? Não, valores de mínimo você vai estar sempre o quê? Subtraindo. Tá? É isso que eu queria deixar para vocês nessa aula, pessoal. Eu, de coração, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham conseguido aproveitar ela, tá? Eu tô tentando realmente montar uma aula legal para vocês, que vocês gostem, tá? Então, é isso que eu tô sempre falando para vocês. Se tiverem feedbacks, mandem. Agora a gente tem um grupo também no WhatsApp, se quiserem, eu tô lá também, né? Se quiserem mandar algum feedback para mim, ficou mais fácil até para vocês, tudo bem? Tudo que eu puder fazer para ajudar vocês, mandem mensagem, certo? E é isso. Eu vou soltar a lista também, mas agora a lista acho que vai ser resolvida, porque de duas uma, vocês não fizeram, vocês tiveram vergonha de vir falar comigo, e eu tô achando que é mais daqui, olha. Ou vocês não tiveram muita vontade de falar comigo.
Então, para ajudar vocês, realmente, eu vou mandar a lista agora resolvida e vai ser assim até o final do ano. Tudo bem? Qualquer coisa que quiserem conversar, mandar mensagem, alguma indagação assim, sobre exercícios, sobre essa parte de geometria, mandem mensagem, tudo bem? E até sexta. Até mais, pessoal. Beijos.